Olá, Deus abençoe. Uma alegria muito grande estarmos juntos aqui no nosso segundo encontro, na nossa segunda célula, neste segundo encontro do nosso mosteiro, onde nós estamos buscando crescer na nossa vida interior, aprofundando tudo aquilo que foi rezado, tudo aquilo que foi escutado, vivenciado no Retiro das Mulheres. Sejam bem-vindas, espero que vocês tenham tido um primeiro encontro maravilhoso, que tenha já trazido alguns frutos para a vida de vocês. Vamos rezar, pedindo as luzes do Espírito Santo para nós começarmos a compreender melhor agora o castelo interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar agora a compreender a realidade do castelo interior. O castelo interior, essa obra que eu tenho aqui nas mãos, pode ser que você tenha uma edição diferente da minha, mas é o mesmo conteúdo. Foi escrito por Santa Teresa de Jesus. Então nós vamos agora adentrar no castelo, na obra em si, em tudo aquilo que Santa Teresa vai ensinando, parte por parte dessa obra extraordinária e magnífica. Santa Teresa diz que o castelo interior é a história do encontro da nossa alma com Deus. É um encontro que leva à união da nossa alma com Deus. A alma, ela é como um castelo feito de um diamante puro e cristalino. É uma obra que trata sobre a importância da alma, a necessidade que a gente tem de compreender quão grande é a alma. Afinal de contas, ela não seria algo desprezível e pequeno, diz Santa Teresa, porque Deus mora nela e ela foi criada por Deus. Então a nossa alma é algo grandioso que a gente precisa compreender. E trata-se de um processo de autoconhecimento. Conhecermos, como a gente viu no conteúdo passado, a nós mesmos é conhecer a nossa alma. Conhecer a nossa alma é a gente se autoconhecer. Para quem deseja entrar no castelo, precisa ter a decisão de ter uma vida de oração. A porta que abre para que você adentre no castelo é a vida de oração. Lembra aqui que quando eu falar de oração, de rezar, de vida de oração, eu estou falando sobre o conceito de Santa Teresa de oração, que não é quando eu rezo o terço, quando eu tenho as minhas devoções, quando eu rezo as minhas Ave-Marias, o texto da misericórdia e tal. É aquele momento em que eu tenho a minha vida de oração, diária, cotidiana, onde eu medito, contemplo, escuto, silencio. Santa Teresa vai dizer que a oração quando o coração reza, Deus sempre escuta. E eu sei com quem eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, para quem eu estou falando. Não é apenas uma repetição de palavras. Eu estou ali consciente diante de quem eu estou e consciente de quem ele é e de quem eu sou e o que aquele encontro está significando. Santa Teresa diz que, assim como no céu há muitas moradas, nesse castelo interior também existem muitas moradas. Adotando a linguagem mais correta, nós não vamos falar primeira morada, segunda morada, mas ela usa no plural. Ela usa essa expressão sempre no plural. Primeiras moradas, segundas moradas, terceiras moradas, quartas moradas, porque em cada morada existem vários aposentos. Então você imagina, talvez seja mais fácil para a gente entender assim, um condomínio de 7 andares, um prédio de 7 andares. Cada andar tem vários apartamentos. É mais ou menos essa a ideia. O primeiro andar tem vários apartamentos, o segundo andar tem vários apartamentos, o terceiro andar também. Então, as primeiras moradas, ela tem várias moradas, vários aposentos, vários quartos. Não é somente não é uma morada, são várias moradas. Então, Santa Teresa vai usar essa linguagem no plural, as primeiras moradas. Então nós vamos falar agora propriamente das primeiras moradas. Mas antes é importante a gente entender em que circunstância essa obra preciosa foi escrita por Santa Teresa de Jesus.
O Castelo Interior foi o último livro que ela escreveu antes da sua morte. Ela já havia escrito alguns livros, mas esse foi o último livro que ela escreveu antes de morrer. Ela escreveu aos 62 anos de idade. Santa Teresa, lembrando que ela havia nascido em 1515, e um período marcante na vida de Santa Teresa é o ano de 1555, quando aos 40 anos ela diz que acontece a sua verdadeira conversão. Já no Carmelo, quando ela decide ter vida de oração, é quando ela diz que acontece a sua primeira e definitiva conversão. Em 1562, ela funda o primeiro mosteiro, o Mosteiro de São José. Ela sai do Mosteiro da Encarnação, ela pede para as monjas para fundar um mosteiro, e ela funda o Mosteiro de São José, onde ela leva 12 irmãs com ela, e ali ela vai desenvolver a vida de oração dela, aquilo que vai se tornar depois a vida do Carmelo de uma maneira geral. Ela vai ali vivenciando aquilo que depois vão se tornar regras de vida para o Carmelo. A vida de oração, o silêncio, o cultivo da meditação e tantas outras coisas. E em meio a tudo isso, Santa Teresa também ela começa a fazer aquilo que é a reforma do Carmelo. Algo muito importante para a espiritualidade do Carmelo. O Carmelo é um antes de Santa Teresa e é outro depois de Santa Teresa. Antes de Santa Teresa, o Carmelo ele era um mosteiro onde as monjas não tinham muitas regras, nem os monges, onde não havia muita dedicação à vida de oração, ao silêncio, ao recolhimento. E era marcado por, como os estudiosos da época vão dizer, uma grande, um espírito de tibieza dominava o Carmelo. O que é tibieza? É aquela mornidão na oração. É aquela oração bem fria, bem morna, e que se faz sem vontade, sem pensar, sem... Enfim, o Carmelo era tomado por essa tibieza. Por isso muitos se levantaram contra a Santa Teresa, e ela faz amizade com São João da Cruz, que era um grande amigo, tornou-se um grande amigo. Ele era monge carmelita da parte masculina, e São João da Cruz também começa a fazer essa reforma no Carmelo masculino. E os dois sofrem perseguição. São João da Cruz até passa por algo pior, porque ele chega a ser preso pelos monges dentro do próprio mosteiro. Ele é colocado numa cela e ele é preso e ele fica lá durante um bom tempo. E dentro dessa cela ele escreve uma obra, ele escreve um livro, chamado Noite Escura, onde ele fala sobre as provações que as almas passam, enfim. Eles foram perseguidos, chamados de loucos, possessos, endemoniados, porque estavam propondo um estilo de vida mais radical, mais voltado à oração, mais voltado ao silêncio. Mas ainda assim, Santa Teresa é sempre em obediência ao seu diretor, aos sacerdotes, aos bispos. Ela faz aquilo que sempre é pedido a fazer. Quando pedem para ela parar, ela para. Quando pedem para ela continuar, ela continua. Quando pedem para ela silenciar, ela silencia. E aqui é desenvolvido a ideia que Santa Teresa tem da obediência como a maior virtude, a mais importante das virtudes: obedecer. Obedecer sempre. Inclusive, foi por obediência que ela escreveu essa obra. Santa Teresa não queria escrever mais, mas em obediência ao seu diretor espiritual, Frei Graciano, que pede para ela escrever tudo aquilo que acontecia na alma dela, toda a experiência que Deus proporcionou a Santa Teresa através da alma dela. Frei Graciano, o confessor dela, pede para ela escrever. Ela não queria, ela dizia, ela estava já, com as próprias palavras dela, velha, estava com um zumbido no ouvido, problema na audição, com muitas dores, já não conseguia mais desenvolver com tanta saúde o que ela fazia antes, então ela não quer escrever. Mas por obediência, ela escreve. Por pura obediência, ela vai escrever o Castelo Interior. Então ela pede para Deus um sinal de onde ela deveria começar. Na solenidade da Santíssima Trindade, Deus dá uma visão, uma visualização para a Santa Teresa. Ele mostra para ela como é uma alma, a forma de uma alma. E é o próprio Deus que mostra para Santa Teresa que a alma ela é como um castelo, feito de um diamante puro. E quando essa alma está em estado de graça, é um diamante cristalino, um diamante transparente, belíssimo, que reflete uma luz poderosa, que é uma luz que vem de Deus. E Santa Teresa tem essa visão. Deus diz para ela que isso é a alma, e para ela esse é o sinal de partida. Então ela entende que ela vai partir daquilo que Deus mostrou para ela, a alma como um castelo feito de diamante. Então ela vai escrever a sua obra a partir dessa visão que ela tem.
né, onde há um castelo com muitas moradas, e no interior, no centro do castelo, na parte mais central, mais importante, habita Deus, que é uma luz poderosa que irradia luz para todas as outras moradas. Então, vamos lá. O capítulo 1 e 2 do Castelo Interior trata das primeiras moradas. Do que fala, então, as primeiras moradas? As primeiras moradas vai levar a gente a compreender qual é o nosso cristianismo, que tipo de cristianismo, que tipo de catolicismo nós estamos vivendo. Porque vai passar por essa pergunta que eu já fiz na aula anterior, no encontro anterior, mas que é importante a gente fazer a partir das primeiras moradas. Quem é você? Quem é você? Que tipo de catolicismo você tem vivido? E quem é Deus? Nessas primeiras moradas, Santa Teresa vai descrever a beleza da alma. Através da imaginação, ela vai falar sobre a beleza, a dignidade, a grandeza da nossa alma. E como é importante o autoconhecimento, esse voltar-se para o nosso interior, para fazer essa grande descoberta da grandeza, da importância, da beleza da nossa alma. Se nós tivéssemos noção do que a nossa alma é, nós evitaríamos muitos e muitos pecados. Se nós tivéssemos real consciência, mais do que entender um conceito, ter uma visão mesmo, olhar para dentro, olhar para a nossa alma, entender a beleza, a dignidade, a grandeza, muitos e muitos pecados seriam evitados. A nossa alma, nas primeiras moradas, a gente vai entendendo que ela tem diversas moradas aqui na primeira. E a gente vai partindo desse ponto, aonde nas primeiras moradas, nós ainda somos, as características das primeiras moradas é que nós ainda somos muito mundanos, muito ligados ao mundo, muito carnais ainda. É esse momento da vida em que a gente ainda tem pecados mortais e está preso a pecados mortais. Não consegue se desvencilhar de pecados mortais. E esses pecados mortais, eles vão impedir a alma de avançar para as próximas moradas. Só avança para as próximas moradas, só sai das primeiras moradas quem decide romper com o pecado mortal. A alma nas primeiras moradas, ela reza muito pouco, ela tem muito pouco vida de oração. Ela já tem fé, ela já tem um certo contato com Deus, mas ela ainda está em pecado mortal. E Santa Teresa dá uma imagem muito forte. Essa alma, ela está presa a bichos, insetos, cobras, aranhas, escorpiões, que são os pecados mortais, que vão prendendo e dominando essa alma. Tudo isso é o pecado mortal e é a dominação do diabo. Nessas primeiras moradas, o demônio ele tem muito poder sobre a nossa alma e ele tenta de todas as formas impedir a gente de progredir. Como que eu vou vencer para sair das primeiras moradas? Porque, na verdade, nas primeiras moradas é como se eu ainda estivesse ali meio que fora do castelo. Eu vou começar a entrar nele pela vida de oração e essas primeiras moradas, eu vou sair dela, eu ainda estou meio que dentro e fora, aquele momento em que a gente tem o nosso, como diz por aí, o pé na igreja, o pé no mundo, ainda reza, mas comete pecados mortais, não vai à missa com frequência, não se confessa com frequência, enfim, vive tantas situações e circunstâncias ainda de pecados graves, não luta contra o pecado mortal, não luta contra o pecado grave, vive em situações assim. E para sair das primeiras moradas, a alma ela precisa decidir, ela precisa querer sair do pecado mortal. Então, o que é oferecido para a alma nessas primeiras moradas como conselho principal? Decisão e confissão. Ir a um sacerdote, fazer uma boa confissão, decidida a sair do pecado mortal, a vencer o pecado mortal, seja ele qual for. Decidir mesmo em dizer, eu vou romper com o pecado mortal e eu vou sair dessa situação, porque eu quero progredir, eu quero ser santo, eu quero ser santa. Então eu preciso romper com o pecado original, porque o pecado mortal, porque ele vai me impedir de progredir, ele vai me impedir de ver essa luz de Deus que vem no meu interior. Então, é fundamental a gente olhar e querer se desapegar do pecado mortal. Embora ainda muito mundanos, quem está na primeira morada é muito mundano,
muito mundano mesmo, gosta de música do mundo, gosta de filmes do mundo, tem a cultura do mundo que te domina na sua mente, na sua imaginação, ainda é muito poluído pelas coisas do mundo e por isso não consegue perseverar, por isso não consegue adentrar. Essa luz de Deus, ela não tem ainda força. E Santa Teresa diz, para quem está nessas primeiras moradas, tende compaixão de vós mesmos, saiam das primeiras moradas, não fiquem aí sendo devoradas pelos insetos. A alma que estiver nessa situação, se morrer, ela vai para o inferno. Então, Santa Teresa diz, tenha compaixão de vocês mesmas. Saiam dessa morada, decidam por sair dessa morada, decidam romper com o pecado mortal. Santa Teresa explica que o pecado mortal é algo tão sério que nessas primeiras moradas da nossa alma, quando a gente ainda está nela, as nossas faculdades internas, elas são enfraquecidas pelo pecado original. Padre, pelo pecado mortal. Padre, o que são essas faculdades internas? Santa Teresa diz que a gente tem, a nossa alma, ela tem faculdades interiores, capacidades interiores, ou seja, são as nossas virtudes, é a nossa vontade, é a nossa inteligência, a nossa razão, é onde a gente tem essas principais faculdades que vai me levar à santidade. As faculdades que Deus colocou na minha alma que não tem no animal, por exemplo. Que não tem num cachorro, que não tem num pássaro, que não tem numa vaca, não tem num gato, mas tem na alma humana. Inteligência, vontade, liberdade, decisão. São faculdades grandiosas, sabedoria, que nós temos na nossa alma. E todas essas faculdades, elas ficam enfraquecidas pelo pecado mortal. Por isso que a alma em pecado mortal ela tem muita dificuldade de se decidir, ela tem muita dificuldade de perseverar, porque faltam virtudes, está tudo ali muito preso pelo pecado, esses bichos estão ainda ali amarrando, adormecendo. Então é muito importante essa decisão. A própria Santa Teresa vai dizer, é difícil romper com o pecado mortal, mas é possível, porque Deus é quem chama você para entrar nesse castelo e progredir. Ele não chama você para ficar ali nas primeiras moradas nessa vida católica que a gente às vezes se contenta, né? De missa dominical, às vezes não vou, me confesso de vez em quando, rezo de vez em quando, vivo aquele catolicismo ali mais ou menos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus me chamou para ir para a última morada, para estar em união total com Ele. E isso é fundamental para a gente entender, para avançar. É possível pela graça, é possível pelo esforço, por um bom exame de consciência, por uma boa confissão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim que a gente não faz nada, a gente pensa que a gente faz alguma coisa, mas quem faz tudo é Deus. São João da Cruz dizia assim, faça tudo como se tudo dependesse de você, sabendo que na verdade tudo depende de Deus. Então, Deus quer que a gente progrida, Deus quer que a gente saia das primeiras moradas, Deus quer que a gente rompa com o pecado. Então Deus vai te dar toda a graça que você precisa para sair do pecado mortal, para fazer uma boa confissão, para fazer um bom exame de consciência. E não pense que assim, eu não apronto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o quê, enfim. É como se a gente pensasse assim, não, pecado mortal é somente quem adultera, somente quem rouba, quem mata, e não. A fofoca, o julgamento, a falta de oração, a falta de devoção, tudo isso é pecado mortal. Às vezes a desonra com os nossos pais, o desrespeito com as pessoas, tudo isso é pecado mortal, que nós cometemos deliberadamente. Então é fundamental eu vou romper com o pecado mortal, eu vou fazer um bom exame de consciência, e isso aí fica como tarefa de casa para vocês essa semana, fazer um bom exame de consciência, olhar para a sua alma, perceber quais pecados mortais você precisa vencer pela graça de Deus e decidir vencer e sair dele com o intuito de eu preciso avançar, eu preciso ir para as próximas moradas, sair das primeiras e entrar mesmo nesse castelo, para que as minhas faculdades internas elas não fiquem presas ao pecado mortal. Então tem que ter essa decisão, né? Considerando essa grandeza de Deus, essa beleza de Deus, e tendo consciência, assim, minha gente, que o demônio vai fazer de tudo nessas primeiras moradas para você não sair dela.
Santa Teresa fala das várias artimanhas do demônio nas primeiras moradas. Vão ser armadilhas, situações, circunstâncias, desânimo, palavras de acusação, que muitas vezes ele mesmo vai dizendo, não vai, não precisa tanto, para quê? É tão bom o pecado, é tão bom essa situação, para que esse radicalismo todo, né? Não tem importância ser assim e tal, e a gente vai vivendo essa situação de muitas artimanhas onde o diabo não quer que a gente avance, não quer que a gente cresça. Então é importante você entender também que é um grande combate espiritual, é um tempo de grande combate espiritual. O demônio vai fazer de tudo para impedir você de sair das primeiras moradas. Ele quer que você fique lá, porque ele sabe que lá, ao morrer, você vai para o inferno. E não é isso que a gente quer. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, nas primeiras moradas, eu preciso entender, eu sou imagem e semelhança de Deus. A minha alma é algo grandiosa. Eu preciso, para avançar, ter uma decisão real de romper com o pecado, de me encontrar com Deus e o desejo de progredir, o desejo de ser santa. Entendendo que os demônios vão me tentar, vai me enfraquecer, mas a graça de Deus ela vai vencer. Se a minha decisão for tomada, se a minha decisão for tomada, Deus vai vencer. Algumas coisas para você entender sobre as primeiras moradas. A vida espiritual ela é quase inexistente quando nós estamos nas primeiras moradas. A ação de Deus é atrair para o castelo, para entrar, para progredir. A atividade da alma proposta nessas primeiras moradas é romper com o pecado mortal. E, como conselho, né, um bom exame de consciência, uma boa confissão e estudar Jesus Cristo nos Evangelhos, se apegar à humanidade de Jesus. São conselhos de Santa Teresa para quem está nas primeiras moradas. Ler os Evangelhos, focar na vida de Jesus, na humanidade dele, nesse encontro com o Mestre, para que através dele a gente progrida, para que através dele a gente possa, então, viver esse progresso interior. Então, basicamente, essas são as primeiras moradas, essas são as características das primeiras moradas, e é importante você reconhecer, se eu estou nela, eu preciso sair das primeiras moradas, eu preciso progredir, eu preciso avançar. Lembre-se disso. Deus não chama a gente somente para ter uma vida de oração, mas avançar na vida de oração, crescer e muito mais adiante na nossa vida de oração. Então, Deus abençoe, espero que vocês tenham agora uma boa partilha daquilo que vai ser proposto para vocês partilharem, que nosso Senhor ilumine e nos dê a decisão da gente sair das primeiras moradas e avançarmos, porque quem nos chama é o próprio Deus. E quando Ele nos chama, ninguém pode parar, ninguém pode deter. Vamos entregar tudo nas mãos daquela que venceu e ao lado de Jesus aqui está a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, de São José e de Santa Teresa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro.